Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, o versículo de número 21. Assim está escrito: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Esse texto, o apóstolo Pedro deixou registrado aos irmãos que estavam dispersos por ocasião das circunstâncias que se apresentavam, e eles precisavam sempre estar se locomovendo de um lugar para o outro, mas eles tiveram sempre da parte de Deus uma palavra segura e fiel. E aqui está uma palavra pastoral de Pedro para alentar, encorajar, exortar e motivar aqueles irmãos a que eles pudessem prosseguir na sua caminhada em servir ao Senhor. E Pedro não poderia utilizar algo melhor do que o exemplo do próprio Jesus, que, conforme lemos aqui, a Escritura nos afirma que o Senhor Jesus, ele padeceu por nós. Quer dizer, ele sofreu em nosso lugar. E, através do sofrimento de Jesus, abriu-se para nós a oportunidade, mediante o sacrifício de Jesus, de sermos alcançados para a salvação. Então, Jesus é tudo para nós. Nós não temos nada melhor do que Jesus na nossa vida. Portanto, se Jesus, Deus encarnado, despojou-se da sua glória, assumiu a forma humana, veio habitar entre os homens, enfrentou o sofrimento, passou por situações difíceis, mas em nenhuma delas ele cedeu. Ele manteve-se firme, manteve-se com o seu coração, o seu propósito estabelecido, de que era cumprir de uma vez por todas o plano estabelecido por Deus para benefício da humanidade. E Pedro, então, nesta mesma passagem, ele nos coloca agora, então, o Senhor Jesus Cristo como nosso exemplo. Exemplo é alguém que se destaca, que tem caráter, qualidades e procedimentos na sua vida, que devemos atentar para eles, porque exemplos são modelos que nós temos à nossa frente de pessoas que, igualmente a nós, tiveram a condição de cumprir e, portanto, nós somos encorajados que também devemos aprender com aqueles exemplos. Jesus, como homem, ele viveu aqui nesta terra, ele não se deixou abater por nenhuma situação. E nos afirma que ele padeceu por nós e deixou-nos o exemplo. Até no sofrimento de Jesus, isto significa para nós um exemplo para que nós possamos seguir as suas pisadas. Então, quando nós olhamos por este ponto, e que diz a Escritura, que ele não cometeu o pecado, nem na sua boca achou engano. Ainda quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando o ameaçavam, ele não ameaçava. Jesus nunca foi aquele bateu, levou, deu, levou de volta. Não. Jesus sempre assimilava o sofrimento, mas ele nunca se colocou na condição de responder na mesma altura. E, portanto, ele entregava-se a Deus o Pai, que julga justamente. E, no entanto, ele cumpriu o seu papel aqui na terra. Agora, olhando e observando o ministério de Jesus, desde o dia em que ele começou a sua vivência na terra, começou o seu ministério, logo após o batismo,
que terminou com a sua prisão, crucificação, morte, ressurreição e sepultamento. Então, nesse espaço de tempo, do começo ao fim do ministério de Jesus, nós vamos encontrar nele o tipo de pessoa que deve ser seguido. Ou seja, Jesus é o tipo de pessoa que nós devemos ter como nosso exemplo. Então, quando olhamos para a vida de Jesus e começamos a encontrar elementos de como ele agiu, como ele procedeu, como ele respondeu em determinadas situações, qual era o trato dele, o seu círculo de relacionamentos entre as pessoas. Então, tudo isto vai abrir um direcionamento para a nossa vida, para que nós possamos também, à semelhança de Jesus, aprender, visto que Pedro disse que ele deixou-nos o exemplo, não somente da resignação diante do sofrimento, de ameaças, de injúrias, de acusações. Em nenhuma delas Jesus se deixou abater e foi vencido pela provocação. Não, pelo contrário, ele manteve-se firme no seu posicionamento e aqueles que queriam vê-lo ceder ficaram envergonhados. Então, este exemplo é um exemplo que eu devo olhar em Jesus, primeiro porque ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Devo tudo a ele, porque se hoje estou desfrutando das alegrias e bênçãos da salvação, isto só foi possível através de Jesus assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. E Deus abrir-nos, então, a oportunidade para desfrutar esta salvação. Salvação somente através de Jesus. Então, Jesus, nós entendemos por aqui, em primeiro lugar, que Jesus era uma pessoa que cumpria os seus deveres em todas as esferas. Jesus não deixou nada por cumprir. Ele cumpriu tudo como homem, vivendo entre os homens. Ele tinha deveres, ele tinha as suas responsabilidades, mas ele cumpriu com todos os seus deveres. Ninguém pode encontrar um elo sequer dentro da Escritura. Olha, mas aqui Jesus ficou a desejar. Aqui Jesus não cumpriu. Não, ele cumpriu todas as coisas. Nenhuma das promessas de Deus a respeito do seu filho Jesus caíram por terra ou foram invalidadas ou deixaram de ser cumpridas. Todas elas se cumpriram. E Jesus, como homem, também cumpriu com todos os seus deveres em todas as esferas da vida. E olha que nós estamos envolvidos em muitas esferas na vida, mas em todas elas, Jesus foi um cumpridor dos seus deveres. Então, este é o primeiro ponto, quando olhamos para Jesus, o tipo de pessoa a ser seguido. Em primeiro lugar, ele cumpria os seus deveres em todas as esferas. Segundo, Jesus nunca manteve-se afastado das pessoas. Ele nunca isolou-se das pessoas às quais ele veio para servir. Então, Jesus sempre se tornou acessível. Qualquer pessoa tinha a oportunidade de aproximar-se de Jesus. Isto porque Jesus, como pessoa, ele sempre mostrou-se acessível. Ele não se fechava. Ele sempre estava aberto e acessível para receber diante de si as pessoas que viriam. Então, em momento nenhum, nós vamos encontrar Jesus despedindo as pessoas, Jesus reclamando com as pessoas: mas vocês não deveriam ter vindo, eu já estou cansado e hoje não é oportunidade, vocês vão embora e volte outro dia e eu preciso do meu momento de privacidade e vocês estão me perturbando. Não, Jesus sempre foi acessível, tanto é que uma ocasião em que ele levou os seus discípulos para um descanso, e quando ele chegou no lugar que ele tinha ido para ele e os 12 discípulos,
Estava lá uma grande multidão. O que Jesus fez? Brigou com a multidão? Mandou ela embora? Disse que eles eram abusados? Não. Jesus fez-o assentar, Jesus ensinou a eles, calmo, tranquilo, sereno, como sempre foi. Isto é a acessibilidade de Jesus diante das pessoas. Ninguém veio a ele para ser rejeitado. Todos quantos vieram, ele os recebeu. Então, em segundo lugar, Jesus era uma pessoa acessível, fácil de se lidar, de conversar, de chegar perto dele. Nunca esteve aquela aura. Jesus nunca foi cercado de seguranças. Não pode chegar perto e mantenha a distância. Não. Jesus era a pessoa do povo. E o povo tinha acesso para chegar próximo de Jesus. Terceiro, Jesus, como o tipo de pessoa a ser seguido, ele era equilibrado. Em momento nenhum nós vamos ver Jesus descontrolado, perdendo a estribeira. Não. Mas quando ele derrubou as mesas dos cambiadores, ali não foi um desequilíbrio. Ali foi uma repreensão a algo que eles sabiam que não era aprovado e estavam fazendo. Mas em momento nenhum nós podemos entender a Jesus como um desequilibrado. Não. Jesus, ele não tinha extremos. Ele era alguém equilibrado. Ele sabia controlar-se, ele sabia se manter. Nós vemos nos nossos dias muitas pessoas desequilibradas, inclusive grandes lideranças, mas que chega um momento eles perdem o equilíbrio, perdem o controle, perdem a razão de ser e parece que deixam até de ser humano e passam a ser como que animais, tão desequilibrados que eles ficam. Mas Jesus não. Jesus sempre foi equilibrado. Então, por isso é que ele se torna um tipo de pessoa a ser seguido, porque em Jesus nós encontramos exemplos. Então, nós já vimos pelo menos 3, vamos ver outros. O primeiro é que ele cumpria os seus deveres. O segundo é que ele era acessível. O terceiro é que Jesus era equilibrado. Jesus não perdia a postura. Quarto, Jesus era imparcial. Jesus nunca se associou a grupinhos. Jesus nunca se manteve exclusivista a este e contra aquele. Jesus nunca usou da parcialidade. Ele sempre foi imparcial. Então, este é o tipo de pessoa a ser seguido. Aqueles que pendem para um lado, para a parcialidade, defender este, condenar aquele, ou defender aquele e condenar este, eles estão revelando que eles têm partido, que eles têm um lado. E isto é a doença que toma conta de muitas pessoas, ao passo que Jesus não tinha nenhuma parcialidade, ele era imparcial. Quando alguém chegou a Jesus e disse: mestre, você tem que mandar meu irmão dividir a herança comigo. Ele disse: quem me colocou por juiz? Quem me colocou por juiz? Eu não vim aqui para tomar partido. Então Jesus era imparcial nestes pontos. Quinto, Jesus também ele era compreensivo. E para ser compreensivo, Jesus dava tempo para as pessoas. Ele compreendia as pessoas no seu dia a dia, na sua luta, na sua vida. Então Jesus era compreensivo. Ele sempre tinha apurada a sua compreensão diante das pessoas. Então uma pessoa desta, que é compreensiva, é uma pessoa digna de ser imitada. E Jesus era este tipo, foi este tipo de pessoa. Pessoa compreensível. Em sexto lugar, Jesus mostrou-se também respeitoso. Jesus nunca faltou com respeito com quem quer que seja. Não.
Jesus nunca maculou o caráter das pessoas, Jesus nunca as condenou, não. Jesus sempre foi muito respeitoso, até mesmo contra os seus inimigos ferrenhos. Jesus nunca baixou a guarda. Jesus manteve-se sempre centrado no seu propósito. E o respeito que Jesus tinha para com todos era algo maravilhoso, que todos observavam isto na pessoa de Jesus. Então, com Jesus, nós precisamos aprender estas características da vida de Jesus como uma pessoa a ser seguida, como um exemplo que precisamos ter diante de nós. Então, ele era respeitoso. Em sétimo lugar, Jesus era alguém compassivo. A Escritura diz que ele, movido de íntima compaixão, quer dizer, a compaixão, o sentimento pelo outro que Jesus tinha, isto era tudo na vida. Pela compaixão, o coração de Jesus se abria para receber as pessoas. Quantas vezes as pessoas, nos seus males, nas suas mazelas, no seu sofrimento e enfermidades, Jesus, ao olhar, ele movia-se de compaixão. Ele era movido pela compaixão. Então, Jesus era compassivo com as pessoas. Oitavo, Jesus se mostrou também um amigo verdadeiro. Jesus não traiu seus amigos. Jesus manteve a amizade com eles do começo ao fim. No entanto, ele foi traído por um daqueles. Foi negado por outro. Foi desprezado por outros. Mas de Jesus nunca vemos uma vírgula sequer que Jesus deixou de ser amigo de alguém e tornou-se inimigo, porque não estava de acordo com seus propósitos. Não. Jesus sempre se mostrou amigo das pessoas. Tanto é que, numa ocasião, ele chamou seus discípulos e disse a eles: já não vos chamarei mais de servos, mas tenho-vos chamado de amigos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas o amigo sabe. Então, com o amigo se abre. Com amigos não tem segredos. Então, Jesus era um amigo verdadeiro, um amigo de verdade. Nono, Jesus, ele era também aquela pessoa que tinha o discernimento apurado. As pessoas, às vezes, estavam falando uma coisa com Jesus, mas Jesus estava vendo outra dentro delas. Quando naquela oportunidade, Jesus fazendo curas e as pessoas no coração arrazoando e murmurando contra ele. E Jesus disse: por que arrazoais no coração? E por que sobem tais pensamentos? Ninguém disse a Jesus, mas ele tinha o discernimento. Era uma pessoa que tinha discernimento. Ele não se deixava enganar por nada. E por fim, em 10º lugar, Jesus nunca foi covarde. Jesus sempre foi corajoso. Mesmo quando alguém estava arquitetando a sua morte, sua prisão, ele não se ocultou, ele não se escondeu, ele não fugiu. Ele manteve-se, ele foi corajoso. E as pessoas se amedrontaram diante de Jesus, de ver tamanha coragem, mesmo diante de uma situação que era difícil para ele. Mas Jesus mostrou-se corajoso. Então, por todas estas características, com certeza, o que Pedro deixou registrado aqui, dizendo que ele padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Não somente a resignação diante do sofrimento, das situações adversas que a vida nos apresenta, nós temos em Jesus um exemplo a ser seguido. Jesus é o centro da nossa vida. Então, tudo em Jesus são exemplos para que nós possamos, então, seguir e que isto seja real na nossa vida. Agora, Jesus, como pessoa que podemos marcar exemplos na sua vida, nós listamos aqui 10
características que podemos entender que em Jesus elas estavam sempre presentes. Bem, se Jesus é o tipo de pessoa a ser seguido, é o nosso exemplo, é o nosso modelo, é a quem nós seguimos, então nós temos que procurar a cada dia encontrar em Jesus estas características e qualidades e procurar viver de tal maneira que elas também passem a fazer parte da nossa vida no dia a dia. E com isto, a transformação operada pela salvação, ela vai dia a dia se aperfeiçoando na nossa vida. Então, as características que vimos, primeiro, Jesus cumpria seus deveres em todas as esferas. Eu e você temos cumprido os nossos deveres ou ficamos a desejar em muitas situações? Segundo, Jesus era acessível. Nós somos acessíveis às pessoas? Quantas pessoas chegam diante de nós e voltam sem encontrar acessibilidade para chegar? Porque nós criamos um cordão de isolamento e as pessoas têm que se manter à distância. Infelizmente, esse tem sido o mal das lideranças atuais, principalmente religiosas, que elas se fecham, se cercam de seguranças e ninguém pode chegar perto, somente os preferidos. Os demais não têm vez. Terceiro, Jesus mostrou-se uma pessoa equilibrada. Quantas vezes eu e você perdemos o equilíbrio? E quando se perde o equilíbrio, comete-se muitas coisas ruins, porque um desequilibrado, ele é um sem noção. Mas com Jesus, nós aprendemos a ser equilibrado. Quarto, vimos que Jesus era imparcial. E quantas vezes nós escolhemos um lado em detrimento do outro. Mas com Jesus aprendemos a ser imparcial. Todos são iguais, todos têm os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. Quinto, Jesus era compreensivo. Quantas vezes nós não queremos ouvir e não queremos compreender a situação das pessoas? Mas Jesus era compreensivo. Este é o exemplo que ele deixa para nós. E às vezes nós ficamos tão aborrecidos com as pessoas que não queremos compreendê-las por nada. O que elas falam, o que elas dizem, como elas se sentem, não diz respeito a mim. Eu já tenho minha posição formada. Mas Jesus não era assim. Jesus parava, ouvia, escutava, e ele era compreensivo. Dava prazer ficar na presença de Jesus. Quantas pessoas hoje não dão o prazer de outros se aproximarem dele, porque não têm a compreensão apurada. 6. Jesus era respeitoso. Jesus nunca faltou com respeito. Jesus nunca xingou as pessoas. Jesus nunca amaldiçoou. Jesus nunca caluniou. Jesus nunca fez apontamento. Jesus nunca fez grupinhos. Jesus nunca procurou derrubar as pessoas da sua posição, do seu lugar. Jesus era respeitoso. Eu e você precisamos aprender a ser respeitoso. 7. Jesus era compassivo. Jesus tinha compaixão. Jesus não agia de pronto. Ele sabia que dentro de um determinado tempo, a compaixão, ela realiza uma obra profunda. Então é preciso ser compassivo, ter compaixão das pessoas, nos seus estados, nas suas dificuldades. Jesus era compassivo. 8. Jesus era um amigo de verdade. Não era amigo de conveniência. Não era amigo quando você poderia trazer para ele algum benefício. Mesmo que você nada tivesse, Jesus continuava sendo um amigo de verdade. Eu e você precisamos aprender a ser amigo verdadeiro. 9,
Jesus tinha discernimento. E aqui nós precisamos ter uma vida espiritual profunda com Deus, para que ele ative o nosso discernimento, que quando muitas das vezes nós estamos diante de pessoas, elas estão dizendo uma coisa, mas se nós tivermos o discernimento, o Espírito de Deus pode nos mostrar qual é a realidade por trás daquelas palavras. Então é preciso ter o discernimento. E por fim, em 10º lugar, Jesus era corajoso. Jesus não ficava com medo das pessoas. Jesus não ficava preso às rédeas. Jesus era livre e, portanto, corajoso, porém não desrespeitoso. Corajoso é ter a autoridade e ter a liberdade para falar o que devia falar, sem ficar preocupado com o que este, ao ouvir, vai dizer, aquele outro vai dizer. Não, Jesus sempre foi corajoso. Então estão aqui 10 qualidades de Jesus como tipo de pessoa a ser seguido, que eu e você possamos nos avaliar dentro deste padrão, destas 10 características, e observar aonde estamos em falta e procurar corrigi-las, para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque nós somos chamados para seguir as pisadas de Jesus. No outro texto ele disse: como eu vos fiz, façais vós também, porque eu dei o exemplo. Então Jesus, como exemplo, está aí para nós seguirmos a ele no nosso dia a dia e glorificar e bendizer o seu precioso nome. Que isto seja algo para mover o nosso coração e nos colocar nesta sintonia de seguir a Jesus como a pessoa que deve ser o nosso exemplo maior. Portanto, que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.